Chuang-Tzu, ou Zhuangzi, é um dos maiores mestres do taoísmo, e sua filosofia continua a inspirar milhões de pessoas há mais de 2000 anos. Neste vídeo, você vai conhecer suas ideias sobre liberdade, desapego e harmonia com a natureza, incluindo a famosa parábola do sonho da borboleta. Descubra como aplicar essa sabedoria milenar para viver de forma mais leve e plena. Na antiga China, por volta do século IV a.C., viveu um pensador cuja visão moldaria para sempre o espírito do taoísmo. Nascido em Meng, no estado de Song, região que hoje corresponde a Shangqiu, na província de Henan, Chuang-Tzu atravessou a história como um dos mais notáveis intérpretes dessa filosofia. Sua obra, o Zhuangzi, não apenas recebeu seu nome, mas tornou-se um dos textos fundamentais do pensamento taoísta, abrangendo reflexões e narrativas que muitos consideram ainda mais vastas e complexas do que as do Dao De Jing, atribuído a Laozi, sábio do taoísmo. As ideias de Chuang-Tzu ultrapassaram as fronteiras de sua própria tradição. Ecoaram no florescimento do budismo chinês, inspiraram a delicadeza e a profundidade da pintura de paisagens e deixaram marcas sutis, porém duradouras, na poesia. Assim, sua herança intelectual não se limitou a um livro ou a uma escola de pensamento, mas se espalhou como um sopro silencioso que, ao longo dos séculos, continuou a influenciar a arte, a espiritualidade e a forma de compreender o mundo. Chuang-Tzu viveu durante o turbulento período dos reinos combatentes, quando a China se fragmentava em disputas políticas e florescia em debates filosóficos. Pouco se sabe sobre sua trajetória concreta. O que chega até nós são ecos preservados nas histórias e parábolas do Zhuangzi, sua obra imortal. O historiador da dinastia Han, Sima Qian, registrou apenas traços breves dessa vida. Segundo ele, Chuang-Tzu nascera na cidade de Meng, no estado de Song, hoje Shangqiu, na província de Henan, e ocupara um modesto cargo oficial em Qiyuan, sua terra natal. Viveu sob o reinado do príncipe Wei de Chu, sendo contemporâneo de Mencius, o grande pensador confucionista, lembrado como o segundo sábio da China. Embora inspirado nos ensinamentos de Laozi, Chuang-Tzu expandiu horizontes. Com habilidade literária e agudeza filosófica, confrontou as doutrinas confucionistas e mohistas, questionando certezas e propondo uma visão mais ampla e fluida da existência. Sua voz, mesmo atravessando séculos, ainda ressoa como a de um espírito livre que se recusou a ser contido pelas fronteiras do pensamento de sua época. O legado filosófico de Chuang-Tzu encontra-se condensado no Zhuangzi, também conhecido como Nanhua Zhenjing, o puro clássico de Nanhua. No início do século IV d.C., o erudito Guo Xiang, considerado o primeiro e para muitos o mais notável comentador da obra, consolidou-a como uma das principais fontes do pensamento taoísta. A versão que chegou à posteridade é composta por 33 capítulos, embora indícios apontem que no século IV circulassem exemplares com até 53. Entre os estudiosos, prevalece o consenso de que os 7 primeiros capítulos, conhecidos como livros internos, são em grande parte de autoria do próprio Chuang-Tzu. Já os livros externos, capítulos 8 a 22, e a seção de miscelânea, capítulos 23 a 33, seriam fruto do trabalho de seus seguidores posteriores. Nos capítulos finais, repletos de anedotas e episódios, emerge um retrato vívido de sua personalidade. Não como registro histórico direto, mas como reflexo literário de um espírito livre, cuja voz atravessou séculos para inspirar novas formas de pensar e viver. Nas narrativas que o retratam, Chuang-Tzu surge como um sábio imprevisível, de espírito livre e alheio às convenções sociais. Não se preocupava com o conforto pessoal nem com a aprovação pública. Vestia roupas gastas e remendadas, e seus sapatos, tão puídos, precisavam ser amarrados aos pés com cordas para não se desfazerem. Ainda assim, não se via como um homem infeliz, apenas pobre. Conta-se que, ao perder a esposa, recebeu a visita de seu amigo Hui Shi, que viera consolá-lo. Encontrou-o sentado sobre uma esteira, cantando e batendo ritmicamente em uma bacia.
Surpreso e indignado, Huixi censurou tal conduta, lembrando que aquela mulher havia envelhecido ao seu lado e lhe dado filhos, e que a ocasião exigia luto e solenidade. A resposta de Chuangtzu, preservada na tradição, revelaria não frieza, mas uma compreensão singular da vida e da morte. Uma visão que transcendia o apego e buscava harmonia com o fluxo natural das coisas. Disse Chuangtzu: quando ela morreu, como poderia eu deixar de ser afetado? Mas ao refletir sobre o assunto, percebo que originalmente ela não tinha vida. E não apenas não tinha vida, não tinha forma. E não apenas não tinha forma, não possuía força vital, Qi. No limiar entre a existência e a não existência, houve transformação, e a força vital surgiu. A força vital transformou-se em forma, a forma transformou-se em vida, e agora o nascimento transformou-se em morte. Isso é como a rotação das 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Agora, ela repousa adormecida na grande casa, o cosmos. Andar por aí, chorando e lamentando, seria demonstrar minha ignorância do destino. Por isso, desisto. Conta-se que Chuangtzu, já em seu leito de morte, ouviu seus discípulos discutirem os preparativos para um funeral grandioso. Interrompeu-os de imediato, afirmando que não necessitava de pompa nem de ornamentos. A natureza, disse ele, seria seu caixão interno e externo. O sol e a lua, seus anéis de jade. As estrelas e os planetas, suas joias. Toda a criação lhe prestaria homenagens e o acompanharia em sua partida. Nada mais seria preciso. Surpresos, os discípulos confessaram temer que corvos e abutres devorassem seu corpo. O mestre, então, respondeu com serenidade, revelando uma visão que via na morte apenas mais uma etapa do ciclo natural, onde até o destino dos restos mortais fazia parte da harmonia do mundo. Disse Chuangtzu: acima da terra serão os corvos e as aves de rapina que me comerão. Abaixo da terra serão os vermes e as formigas. Que preconceito é esse querer tirar de uns para dar a outros? As excentricidades de Chuangtzu brotavam de sua compreensão profunda sobre o caráter processual da existência. Para ele, a clareza surgia ao perceber que tudo na vida se move em fluxo constante, sem início ou fim definidos. Uma realidade ao mesmo tempo dinâmica e contínua que ele nomeava Tao. Essa visão moldava não apenas seu pensamento, mas também sua maneira singular de viver, em harmonia com o movimento incessante do mundo. Para Chuangtzu, aquilo que pode ser descrito ou nomeado não é o verdadeiro Tao. Esse princípio não possui início nem fim, não conhece limites ou fronteiras. A vida, em sua essência, é o fluxo incessante dessa transformação, onde não há melhor ou pior, bem ou mal, apenas o movimento natural das coisas. Nessa visão, cada acontecimento deve seguir seu próprio curso, sem que um seja considerado mais valioso que outro. O indivíduo verdadeiramente virtuoso é aquele que se mantém livre das amarras das circunstâncias, dos apegos pessoais, das tradições rígidas e da necessidade de corrigir ou moldar o mundo. Foi com esse espírito que Chuangtzu recusou o convite para assumir o cargo de primeiro-ministro do estado de Chu, evitando assim os vínculos e intrigas que uma vida na corte inevitavelmente traria, preservando sua independência e harmonia com o Tao. A visão de Chuangtzu sobre a completa relatividade da experiência humana encontra expressão marcante em um dos episódios mais célebres do Zhuangzi. Conta-se que, certa vez, sonhou ser uma borboleta, sentindo-se plenamente feliz em seu voo leve e despreocupado. No sonho tinha consciência de sua satisfação, mas não sabia que era Chuangtzu. Ao despertar, encontrou-se novamente como homem, e então surgiu a dúvida. Teria sido Chuangtzu sonhando que era uma borboleta? Ou a borboleta sonhando que era Chuangtzu? Entre um e outro deveria haver alguma distinção, e ainda assim, ambos faziam parte do mesmo processo de transformação das coisas. Essa noção de relatividade, presente em toda a obra, convive em tensão constante com a ideia da unidade de todas as coisas. Quando lhe perguntaram onde estava o Tao, Chuangtzu respondeu que estava em toda parte. Pressionado a ser mais específico,
Afirmou que o tal estava nas formigas, nas ervas daninhas, nos cacos de cerâmica, e também no excremento e na urina. A declaração contundente sublinhava a onipresença do tal e encontraria paralelos séculos depois no budismo chinês, especialmente na tradição Shan Zen, que recorreria a imagens semelhantes para falar da presença constante do Buda. Assim, Chuang Tzu consolidou-se como o filósofo por excelência do indivíduo desapegado, aquele que, livre de amarras, vive em plena harmonia com o Tao. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe. E ative o sininho para receber mais conteúdos.